Olá, olá gente, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba, nosso projeto de pesquisa e leitura sobre a história do Brasil, história do Espírito Santo especificamente, né? Que é o nosso estado, aqui desde a capitania, dos descobrimentos, né? Das colonizações, do solo espírito santense, 1535 e navegações e vamos embora, né? E eu tenho me atido a uma pesquisa que eu tenho feito a respeito da imigração chinesa no Brasil e especificamente da ideia de imigração chinesa no Espírito Santo, em contraponto à imigração europeia para a colonização, né, gente? A gente tem ali um problema com a pressão da Inglaterra com relação ao tráfico negreiro no Atlântico, com a lei Albert-Dean, em 1850, mais ou menos, na metade do século XIX, e foi aprovada uma lei subsequente no Brasil que proibia definitivamente o tráfico negreiro entre a África e o Brasil em 1857, a lei chamada Eusébio de Queiroz. Se quiser ter um pouco mais de detalhes sobre essa lei, a lei está, né, muito bem detalhada ali na legislação brasileira, a Constituição de 1824. Então você consegue ver lá tranquilamente no Google, aí só dá uma buscada, né? E a gente consegue ver a legislação da época, o Código de Propriedades, etc., né? Costumes e tudo, Código Civil da época. E depois que houve essa pressão inglesa de outros países para o fim do tráfico negreiro, houve a necessidade de uma colonização de outros povos, né? O Brasil, nessa extensão territorial gigantesca, com poucos assentamentos, poucos colonos, todo mundo na costa do Brasil, né? Desde lá de Natal até o Rio Grande do Sul, todo mundo na costa. Até hoje é assim, né? Todo mundo vive nas costas, perto do mar, eu diria, né? A oeste, pouca gente se aventurava, né? Aí a gente teve entradas e bandeiras, famosas entradas e bandeiras, aquele caminho a oeste com aquelas tropeadas, aqueles tropeiros, né? E a gente chegou às Minas Gerais e tal, a gente já sabe essa história. Com relação à imigração chinesa, a gente tem o primeiro registro de 400 imigrantes que vieram de Macau, a colônia portuguesa, para o Rio de Janeiro em 1812, 4 anos depois da chegada da corte e da família real portuguesa ao Brasil, fugindo das guerras napoleônicas na Península Ibérica. Bom, essas 400 famílias foram assentadas e tal, mas houve muito preconceito, muitos problemas com relação a essa imigração, isso em 1812. O tempo foi passando, aí a gente teve as negociações com os governos da Alemanha, da Itália, da França, da Áustria, do Império Austro-Húngaro, da Polônia e tudo, então a gente recebeu esses imigrantes, suíços, etc., pomeranos, né? E essa imigração chinesa, né, ninguém falou mais nela. Lá no final do século XIX, ali em 1890 especificamente, a gente volta a ver nos jornais do Rio de Janeiro e outros jornais. O Rio era a capital da República Velha, né, da Primeira República. E aí os jornais de Vitória também começaram a questionar essa imigração. Já fiz 2 vídeos, esse é o terceiro da série, que fala sobre imigração. Depois eu já criei aqui uma playlist no YouTube para falar só sobre imigração. A gente vai falar desde lá dos primórdios, né? Imigração de portugueses primeiro, é claro, eles vieram como imigrantes, né? Aqueles colonos, por exemplo, que vieram com Vasco Fernandes Coutinho em 1530, 1535, foram colonos, né? Vieram colonizar. Vieram imigrando, né, da Europa de Portugal especificamente, para o Espírito Santo e para outras partes do Brasil. Depois vieram holandeses, franceses, ingleses, espanhóis, etc., né? Então, essa discussão voltou, e voltou numa discussão acirrada nos jornais de Vitória, entre duas facções, uma a favor dessa imigração e outra contra. Né? Aqueles que eram contra essa imigração eram o engenheiro Pinto Paca, né, e o doutor Basílio Demon.
Basílio de Carvalho Demon, que era um intelectual, né, um historiador, um homem de letras, um político, né, e tal, jornalista. E o Pinto Paca era um engenheiro, né, especializado em demarcação de terras e colonização. Foi contratado pelo governo do Muniz Freire para fazer a colonização do Rio Novo e tudo, e assentar essas famílias, né, fazer o deslocamento e a demarcação das terras e o deslocamento desses colonos, né, que vieram para cá em 1850 e pouco, né, vindo da Europa. E em contrapartida existia o doutor Antônio Gomes Aguirre, doutor Antônio Aguirre, que está aqui em cima de mim, aqui, ó, foto dele com aquele rosto bem austero, né, que tem um contraponto, ele e o doutor Mateus Nogueira Brandão, que também começaram a discutir com o Pinto Paca e com o Basílio Demon. Então, no jornal O Estado do Espírito Santo, o doutor Antônio Aguirre, junto com o doutor Nogueira Brandão, começaram uma série de artigos intitulados Organização do Trabalho, tratando sobre essas imigrações, né? Era uma preocupação realmente, né? Inclusive preocupação dos ministros do exterior, de relações exteriores, da França. Toda vez que havia imigração, na França iam para a África, por exemplo, da Alemanha, da Holanda também, colônias na África, e existia uma preocupação de como esses colonos seriam tratados lá no país de origem, né? no país de destino. Então a gente teve aqui em Vitória, por exemplo, a chegada de vários ministros plenipotenciários que vieram investigar como estavam esses colonos aqui. Por exemplo, o ministro da Áustria, o ministro da Alemanha, que estiveram aqui em Vitória ali pelos anos 1890, 1900, 1920, para investigar como esses colonos estavam indo aqui no Brasil, né? Se estavam sendo bem tratados, né? Se conseguiram se aclimatar, se conseguiram boas relações com seus vizinhos brasileiros e de outras etnias, né? Então, sempre houve essa preocupação. E a coisa era muito bem documentada, tá? O cara saía de lá documentado com seu passaporte, bonitinho, não é essa coisa que a gente imagina que era tudo uma bagunça. Quando chegava no Brasil é que aí a coisa ficava um pouquinho bagunçada. O cara trocava de nome, porque o nome era um nome italiano, ou era um nome alemão, ou era um nome polonês, as pessoas não entendiam, aí o cara trocava o nome. Né? Então, até o sobrenome também. Ou havia algum desentendimento numa família, aí o cara trocava Lorenzini, aí Lorenzoni, Lorenzetti, Lorenzon, Lorenzão, Lorenção, que são meus antepassados, né? Tem uma linhagem de Lorenzoni na família e lá atrás, né, que se estabeleceram ali, subiram pelo Benevente, se estabeleceram em Alfredo Chaves e Araguaia, etc. Né? E, gente, complicado, hein? Mas essa especulação da colonização chinesa no Brasil em 1890, 1889, se deu de novo, então, esse embate, né, nos jornais de Vitória. O jornal O Estado do Espírito Santo, ele coloca logo o que a gente poderia chamar hoje de disclaimer, né, que seria uma defesa, como a gente fala, né, dizendo que os senhores Antônio Aguirre e Mateus Nogueira Brandão iniciam hoje neste jornal uma série de artigos em que pretendem tratar da organização do trabalho e da vantagem da imigração chinesa como reguladora do salário. Vamos entender isso aqui, né? Embora conhecida a nossa opinião, esse assunto de tanta importância social, julgamos não obstante preciso, mais uma vez, acentuar absolutamente não somos pela imigração chinesa. É o editorial do jornal, uma defesa do jornal, a qual condenamos como prejudicialíssima aos interesses da pátria brasileira. Assim, nenhuma solidariedade mantemos neste assunto com a opinião de nossos estimáveis colaboradores, que são articulistas, né? Embora respeitemo-la em homenagem à liberdade de pensamento. Olha que bacana. É o que eu falo para vocês que de vez em quando no canal, né? A imprensa brasileira nessa época, especialmente no Segundo Império, porque Dom Pedro II, o cara era foda mesmo, era um liberal, né? Era um cara das artes, da tecnologia, fotografia, filmagem, telefone, ele adorava cinema, né? Então era um cara à frente do tempo dele, era um cara da liberdade de expressão.
Era um cara que ia para a Europa, para aquelas exposições, ia para Chicago, Filadélfia, a exposição do segundo centenário da independência dos Estados Unidos, ele estava lá, e sempre à frente da tecnologia. E era um cara pela liberdade de expressão. Você vê os jornais da época, você vê as caricaturas feitas para sacanear Dom Pedro II, são indescritíveis se você analisar com o prisma da nossa obsolescência em 2025, né? Você coloca hoje uma charge dessa de um político qualquer desse hoje em dia, especialmente os de esquerda, você vai ver uma avalanche de gente dizendo que você é maluco, que você é retardado, que você é ultra, não sei o que lá, à direita, que você é isso e aquilo. Você é nazi, nipofascista. Cara, é engraçado. E Dom Pedro não estava nem aí. Beleza, tinha crítica, mas tudo bem. Ele levava as críticas de forma muito democrática, muito liberal, como era da sua índole, né? E os jornais da época eram assim. Você vê, o cara tem um articulista com o qual ele discorda antagonicamente, que é o caso do jornal O Estado do Espírito Santo, contra as ideias do seu articulista, o Antônio Aguirre. E pronto, beleza. A gente respeita por conta da liberdade de pensamento. Se falava em liberdade de expressão, né? Se falava em livre pensamento. E é isso aí. O Brasil era muito mais liberal do que é hoje, gente. Por incrível que pareça. Até porque a organização do Estado Imperial brasileiro, especialmente na segunda metade do século XX até o golpe de 89, demorou muito para o Estado brasileiro se arregimentar. E então as coisas eram feitas por conta da iniciativa privada. Então era muito mais liberal, a coisa era muito mais liberal. É claro que trabalhadores sofriam e tal, né? Tinha escravidão também, os primeiros colonos que iam chegando, a Igreja Católica também não ajudava, também tinha escravos, e é complicado. Mas a discussão então é sobre a imigração chinesa. Vamos lá então no texto. Artigos dos senhores Dr. Antônio Gomes Aguirre, que foi governador do Espírito Santo, foi presidente do Espírito Santo, né? Logo no início, em 1891, logo na primeira Constituição da República Velha, né? E também o engenheiro Dr. Mateus Nogueira Brandão. Ainda que sem a solidariedade da redação que tão lisonjeiramente nos acolheu, palavra dos dois, hein? Continuaremos procurando demonstrar as nossas asserções e abater esta vaidade do americano e principalmente do brasileiro de querer constituir-se em tutor, quando não passa de tutelado do europeu. Vai vendo. Lançando a vista sobre a vastidão territorial do Brasil, vemos que a absorção é um fenômeno que não necessita de demonstração, ele está à vista de todos, e o europeu em si encerra tudo quanto poderia fazer progredir a esta nação. Somos nós, os absorvidos e ameigados, jactamo-nos de absorventes. Aí é um texto lá de 1890 que traz alguns termos que a gente não usa mais, né? E outras palavras. Ele coloca a mão, né, da Inglaterra especialmente, que estava trazendo, e americanos, né? A Inglaterra primeiro que estava trazendo as ferrovias para o Brasil, né? E também os americanos trazendo a eletricidade, né? Então ele tinha essa coisa muito portuguesa ainda, né? Muito do Segundo Império, na contramão dos avanços da Revolução Industrial desse período, né? Meados do século XIX. Vitória não conseguia chegar, Vitória ainda estava engatinhando, né? Mas tinha essa xenofobia, eu diria, contra os europeus muito ricos que estavam sempre com a bota no nosso pescoço aqui no Brasil, né? Isso aconteceu várias vezes, essa interferência. Então ele fala de outros povos que poderiam vir colonizar o Brasil e, misturando-se com a população brasileira, poderiam dar um outro aspecto, né, a essa nova população do século XX, eu diria, né? Incumbidos de um progressismo imitativo e obedecendo à corrente de uma opinião sem critério, aqueles que por muitos anos tiveram a responsabilidade das coisas públicas deste país são os culpados do estado atual das coisas, em que a desesperança com todos os seus horrores é um fundo negro quadro de violência, tentando apresentá-lo em cores alegres e festivas. O texto é bem, né?
soturno assim, né? A grande lavoura contra a qual se levantam os exclusivistas da pequena lavoura, falo do grande latifundiário e do pequeno plantador, né? Depois da gloriosa lei de 13 de maio de 1888, poucos anos antes da libertação pela lei áurea dos escravizados, jaz abatida e sem meios de percorrer o ciclo de prosperidades a que estava destinada. E aqueles que observam a questão da organização do trabalho no próprio terreno verificam ser impossível a exploração das nossas florestas virgens como fazem os europeus, contra o qual se conspiram todos os elementos naturais deste vasto país e contra quem se conspira também o enorme dispêndio de dinheiros, dispêndio que recebe em troca uma pequena quantidade de fosfato de cálcio, quanto também a ardente estação do verão, contra, né, a ardente estação do verão, e vem apanhar de surpresa este tipo não aclimatado. O texto é um pouco confuso, né? Mas ele fala o seguinte, que esses europeus que vieram de lugares frios da Europa, como na Alemanha, norte da Itália, né, divisa lá com o Império Austro-Húngaro, e poloneses, e pomeranos, suíços, é um pessoal que veio para as montanhas porque aqui não conseguiria se aclimatar. Então ele fala ali desse fosfato de cálcio para suas plantações e para eles tentarem se aclimatar durante os verões. É um povo que não vai conseguir seguir a oeste, né, com suas colonizações e suas plantações por conta do clima, né? Aí ele começa fazendo esse libelo, né, a respeito da situação atual dos escravos libertados, né, da falta de mão de obra não qualificada europeia para fazer essas colonizações a oeste, seguindo para as Minas Gerais, e defende então essa colonização de povos da China, vindos da China. Bom, é impossível hoje, com a atual sistematização do povoamento do nosso território, o encaminho de capitais para a nossa lavoura. E fala então dessa inflação, eu diria assim, né? Desses produtos que vinham das montanhas, dessas colônias lá, Rio Novo, Santa Isabel, etc., né? Que eles não estavam produzindo tanto quanto o nosso dinheiro, o dinheiro do Estado estava, né, emprestado a serviço dessa troca, né, de dinheiros, de investimento contra a troca contra os produtos que deveriam descer aqui para o Porto de Vitória até para exportar, né? Os particulares e muito menos as associações lutaram com grandes embaraços e alguns até insuperáveis, e nos seus cálculos de lucros e perdas não entraram incógnitas impossíveis de prever, e o resultado, quer para um, quer para outro, será nulo. Então o cara fez um investimento na colônia lá e, né, não teve lucro nenhum, ficou no 0 a 0. E só em eras muito remotas chegaremos a tirar resultados que ainda não animaram o capital. Então, tinha gente fazendo investimentos, né? Segundo o texto aqui do Dr. Antônio Aguirre, tinha gente fazendo investimento nessas colônias lá em cima, né? Investindo dinheiro, inclusive o Estado estava investindo, né, para assentar esses colonos, né? E o resultado era ínfimo, né? Então não tinha como, né? E não era todo mundo também que hoje em dia as pessoas compram uma terra e vão lá para Goiás, para o Mato Grosso, para o Tocantins, para o Pará. Lá nos anos 70, na Transamazônica, o pessoal saiu do sul do Brasil e foi lá para a Amazônia. Hoje são grandes latifundiários, né, em Rondônia e tal. Naquela época não, gente. Naquela época, sei lá, dos 150 anos atrás, para o cara pegar a sua família, pegar um dinheiro dele, né, tirar do banco, fazer um investimento, subir de canoas pelo Rio Santa Maria e comprar uma extensão de terra gigante para fazer um latifúndio nas montanhas, ninguém ia, cara, ninguém queria ir. Ninguém queria ir. O cara queria ficar aqui, no litoral. Isso aconteceu com famílias vindas do norte do Rio e na divisa de Minas com o Espírito Santo, ali pelo Itabapuana, lá embaixo, né? Pelo Itaperuna, subiram ali até Cachoeira e ali se estabeleceram
com grandes fazendas e tudo, né, na época ainda do ciclo do algodão, do açúcar, ficaram ali, depois entrou pelo café, pela pecuária e transformaram-se em grandes latifundiários. Mas aqui, não, no norte, noroeste, não, no noroeste ninguém quis ir, porque eram terras muito difíceis, tinham muitas tribos indígenas, animais selvagens, muitas doenças, malária, etc. Então as pessoas não iam. Eram os índios que moravam lá e pequenos agricultores que foram transplantados, né, da Europa para as quarentenas aqui no Porto de Vitória e depois para essas colônias, como por exemplo a colônia responsável Pinto Paca, que está aqui na foto, né, a colônia do Rio Novo. Então, agora eu não entendi ainda quando é que ele vai chegar na colonização desses chineses, né? Eu ainda não entendi qual é o ponto. Deixa eu ver aqui. Ao encetarmos essas considerações sobre a conveniência de imprimir-se uma nova orientação nos processos até agora seguidos para promover o povoamento do território nacional, não escurecemos as dificuldades da tarefa, nem os escolhos que encontraria por certo em seu desenvolvimento progressivo a ideia principal da imigração asiática, sistematizada paralelamente com a de procedência europeia. Então ele estava apoiando a ideia de que se fizesse também uma colonização asiática também, junto com a europeia. Lamentaremos no fundo d'alma se for somente pelo ridículo que se pretenda fazer resvalar e cair o único expediente que encerra a verdadeira grande solução do problema da reorganização urgente e palpitante dos trabalhos agrícolas pela regularização dos salários. Mas desde já hipotecamos os mais sinceros aplausos e toda e qualquer contestação sincera por energia e veemente que ela seja, por enérgica e veemente que ela seja, porque estamos convencidos de que não se combate senão aquilo que se teme, que é essa inflação dos alimentos, né? E não se teme senão o que é superior ou o que traz consigo o cunho da força. Então, tinha gente que tinha medo. Segundo o Pinto Paca, que está aqui na foto, o Pinto Paca e aqui em cima o doutor Basílio Demon, eles tinham uma preocupação com relação à falta de estudo, a diferença muito gritante da religião, dos costumes desses povos asiáticos que viriam para o Brasil em contraste com esses europeus que já estavam assentados aqui. A preocupação é que eles eram muito chucros, com pouca educação, muito indolentes, né? Então, já por outro lado, o doutor Antônio Aguirre diz o contrário, junto com o doutor Nogueira Brandão, dizendo que esses povos eram muito carinhosos, muito afáveis, né? Em contrapartida, o Pinto Paca e o doutor Basílio Demon falam que essa afabilidade e essa subserviência dos povos chineses transformariam eles em novos escravos como eram os africanos. Então ficou essa discussão, né? Gente, que complicação, né? Aí ele continua aqui, o doutor Antônio Aguirre. Bem sabemos que a ideia combatida hoje será vencedora amanhã. Bem sabemos que toda ideia nova passa por 3 fases. A do desdém, a da reflexão e finalmente a fase da adoção. Veja se não tem alguma coisa a ver com o que está acontecendo hoje, né, gente? Com essas confusões de imigrações pelo mundo afora, né? De muçulmanos para a Europa, de muçulmanos na região da Polônia, da Escandinávia, dos Balcãs, essa confusão toda, né? Esta solução pela qual queremos empenhar os nossos minguados esforços teria sido adotada há tempos passados, em 1812, com aquelas 400 famílias que vieram da China de Macau, né, em 1812, se tivesse provocado debate como qualquer ideia nova. Longe disso, foi até votado quase em silêncio a verba pedida pelo ilustre estadista que apresentou ao parlamento o projeto de um tratado de amizade e comércio com a China. Não despertou então entusiasmo esse vasto plano de abrir novos mercados para produtos nacionais, né, uma ideia de fazer intercâmbio com a China, veja, e novas fontes para fornecimento regular de operários inteligentes. Então ele abriu uma linha de comércio com a China, né,
no final do Segundo Império, para a troca por mão de obra inteligente, segundo Antônio Aguirre aqui, né? Submissos e disciplinados que possam incrementar o progresso das indústrias nascentes e o aperfeiçoamento da lavoura definhada e profundamente desorganizada com as condições proibitivas dos preços correntes do salário. Está reclamando do salário que pagava para o trabalhador. Porque o sistema brasileiro vinha de um sistema escravocrata, que você não pagava nada, né? Não tinha salário. Aliás, você pagava para o cara comer, dormir, vestir e tal, mas você não tinha salário. Então ele está falando aqui, pô, se a gente traz uns asiáticos, hein, a gente não vai ter o problema dos salários que os europeus querem receber. Olha só, vai vendo o viés do texto, né? E pelas exigências crescentes das desarrojadas, crescentes e desarrazoadas, tá, sem razão, desarrazoadas dos trabalhadores livres. Então, ele já está aqui reclamando de uma possível cooperativa ou de um sindicalismo nascente ali que exigem salários muito altos e outras exigências crescentes que não dá para o erário público bancar desse jeito, nem o latifundiário ou o pequeno lavrador com trabalhadores que querem receber salários muito altos. Se você traz um chinês, talvez ele trabalhe por nada, né? Por um vintém, como se falava antigamente. Será somente no seio da liberdade, será somente por meio da mais livre concorrência, será promovendo essa concorrência que se chegará ao apetecido resultado de se obter, para engajamento nos estabelecimentos agrícolas e industriais, homens sóbrios por temperamento e educação, percebendo salários remunerados, mas guardando proporção econômica com o êxito remoto e aleatório das empresas. Caramba, hein, doutor Aguirre? Caramba, que loucura, hein? A nossa experiência de 3 séculos, isto é, a história do nosso país, responderá a isso negativamente. Se a lavoura não suporta atualmente as exigências dos preços, dos salários e das subsistências impostas pelos trabalhadores nacionais, está reclamando do brasileiro, do trabalhador brasileiro também, né? Poderá encontrar recurso no imigrante europeu mais adiantado, nosso irmão mais velho em civilização e por isso mesmo mais caro ainda. Né? Então ele já está reclamando do 13 de maio de 1888, que libertou os escravos. O trabalho escravo foi... É claro que não foi desse jeito, né? A Lei Áurea foi assinada. Pô, tá todo mundo livre, pode ir embora, para casa. Que casa, gente? Esse pessoal continuou nas fazendas. Esses homens e mulheres descendentes de africanos escravizados continuaram lá, não tinham para onde ir. Por isso que no Rio de Janeiro as pessoas que foram libertadas viviam nas casas de famílias. Daí vem as empregadas domésticas, né? Antes eram as mucamas, e os trabalhadores ficaram livres, esses homens pretos que ficaram livres foram construir suas casas nos morros, né? Para poder atender a uma clientela de classe média, média alta, ricos ali no centro da cidade. Foi isso que aconteceu, por isso que a gente tem favelas no Rio, nos altos dos morros, né? É complicado, a situação é difícil pra caramba, gente. Da gente entender, o que passou já passou, não tem como mudar, né? E hoje a gente vive esse estado de coisas oriundo dessas políticas atabalhoadas lá do final do século XIX, né? Mas então é isso, gente, não vou prolongar mais não, já tem 30 minutos o vídeo, talvez eu faça mais um para tratar desse assunto. Já tem 3 vídeos então. O primeiro vídeo que eu fiz, gente, é esse vídeo aqui, que eu fiz essa capinha, que já está no YouTube, que vai entrar um atrás do outro, falando então sobre, olha só a caricatura que fizeram aqui na revista Ilustração Brasileira, né, tratando do imigrante chinês como se fosse um demônio, né, uma coisa assim terrível, que vai chegar no Brasil, olha, cuidado, né, foi nada disso, né. Aqui em cima de mim está o Dr. Basílio Demon, e lá do outro lado está o Joaquim Pinto Paca, engenheiro, aqui era um político famoso, né, correligionário do meu trisavô, lá na Serra Sede. Esse foi o primeiro vídeo, falando sobre essa imigração, o contraste entre a imigração europeia e a imigração chinesa. Esses 2 articulistas do jornal Estado do Espírito Santo eram contra. Esse segundo vídeo também é uma continuação do primeiro, né, com os 2 aqui, o Pinto Paca aqui e o
Basílio Demon aqui, uma fotografia de alguns imigrantes chineses no Brasil, ali por 1910, mais ou menos. E esse terceiro vídeo que eu vou colocar agora para vocês, que eu vou subir agora. E eu farei um quarto vídeo ainda, porque tem muito assunto, gente. Os artigos são muito grandes, né? E eu ainda vou falar sobre isso em outras ocasiões aqui, porque é um assunto que nos interessa, porque tem a ver com a colonização do Brasil, do solo espírito-santense, das colônias que subiram as montanhas em direção às Minas Gerais desde o século XVIII, entradas e bandeiras, e o desenvolvimento do Espírito Santo e por que ele ficou travado, pausado, assim, durante pelo menos 200 anos o desenvolvimento do Espírito Santo ficou parado. E existe também essa lenda de que foi por conta desse bloqueio natural que o Espírito Santo oferecia para a entrada de piratas e bucaneiros, subindo os rios para chegar às Minas Gerais e fazerem um saque nas nossas Minas Gerais de ouro, pratas e pedras preciosas e diamantes e esmeraldas, etc. Então, gente, é isso aí. Vamos continuar lendo, vamos continuar aqui nos alfarrábios, tentando extrair da melhor maneira possível todo esse substrato desses artigos publicados nos jornais do Espírito Santo no final do século XIX. Então, valeu, gente. Esse último, esse vídeo agora, é um texto do Dr. Antônio Aguirre, que está aqui na foto, né? Que foi governador do Espírito Santo no final do século XIX, e também do Dr. Mateus Nogueira Brandão, que era engenheiro e que também prestou serviços importantes aqui na história do Espírito Santo. Aqui nas duas fotos a gente está vendo aqui dois naturalistas e importantes cientistas do século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, que é o Georges Leclerc e o Georges Cuvier, que eram dois naturalistas que faziam estudos acerca das etnias dos povos, né, e tinham suas teorias, né, de imigrações, migrações, emigrações, de seres humanos se deslocando por territórios no mundo, né? E um viveu até 1788 e o outro até 1832. Então, o Pinto Paca cita esses dois cientistas naturalistas, né, também nos seus artigos para o Jornal do Espírito Santo. Então, valeu, pessoal, muito obrigado, e vamos em frente aqui com Memória Capixaba, estudando aqui, lendo bastante e tentando entender de onde nós vimos, onde nós estamos agora e para onde nós pretendemos ir. Valeu, obrigado. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.